Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Câmara informa. Olá, está no ar o Jornal Câmara Informa, a segunda edição dessa terça-feira. Hoje é 7 de maio de 2024. Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pela 101,5 FM Rádio Câmara ABC. Muito boa tarde para você, Drica Santos. Boa tarde, Aderbal Machado. Um olá especial a todos que estão nos fazendo companhia aqui pela Rádio Câmara, voltando para casa neste fim de tarde e que também estão conectados na nossa programação pelo @CâmaraABC. Nós vamos juntos até às 6h30 da tarde. A partir de agora, você confere notícias do Legislativo de Balneário Camboriú, informações de interesse da comunidade e entrevistas de credibilidade. Vamos aos destaques desta edição. Solidariedade. Prefeitura de Balneário Camboriú cria programa Abraço ao Rio Grande do Sul para oferecer de forma remota atendimento psicoemocional às vítimas das enchentes. SAMU registra em Santa Catarina aumento superior a 380% em ligações devido à dengue no primeiro trimestre deste ano. Em Balneário Camboriú, 3 pessoas já morreram em decorrência da doença. Oficinas de percussão destinadas a pessoas com deficiência estão acontecendo em Balneário Camboriú neste mês. As atividades que são de graça também são oferecidas à comunidade em geral. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora conosco no Câmara Informa, segunda edição, que já está no ar. A gente abre esta edição destacando que hoje, 7 de maio, é o Dia Internacional da Luta contra a Endometriose, uma doença crônica que acomete as mulheres em idade reprodutiva. A endometriose é uma condição que pode ser muito dolorosa para as mulheres, causando sérias dificuldades, inclusive a de engravidar. Sem falar nas dores que interferem diretamente no estado emocional da mulher em sociedade. Vamos fazer aqui uma breve explicação sobre o que é endometriose. Ao final de cada ciclo menstrual, o endométrio costuma ser expelido do corpo por meio da menstruação. Quando há endometriose, ou seja, a presença de endométrio em outros pontos do corpo, isso não acontece, gerando dores intensas, e existem soluções minimamente invasivas que colocam a tecnologia a favor da saúde da mulher. A nossa equipe conversou com a médica ginecologista Ana Comim, que é a primeira mulher do sul do Brasil e a terceira de todas as Américas a realizar uma cirurgia ginecológica com a ajuda da robótica. Vamos ouvir o que a médica tem a dizer sobre esse procedimento que pode mudar a realidade de muitas mulheres com endometriose. Não tinha a visão 3D, né, que a tecnologia robótica nos proporciona, fazendo com que a gente conheça, perceba o trajeto de cada vaso, cada pequeno vaso, também com a visão ampliada e, portanto, diminuindo ainda mais o sangramento. Temos um pós-operatório, portanto, ainda menos doloroso. Nós temos uma facilidade maior com os braços do robô, de chegar em locais que precisa de mais manipulação. Ou seja, quando usamos as nossas mãos, nós temos o punho limitado, a gente tem uma limitação do movimento. Já com a tecnologia robótica, essa limitação deixa de existir, facilitando. Não bastasse isso, a cirurgia de endometriose é também multidisciplinar. Em certo momento, você tem um cirurgião coloproctologista operando, no outro o ginecologista, e quando você tem uma plataforma, fica mais fácil. São cirurgias muito longas que, com uma plataforma robótica, acaba se tornando menos. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade.
Vamos saber agora o que é notícia no Poder Legislativo de Balneário Camboriú. A sessão da Câmara de Vereadores de logo mais, a primeira do mês de maio, terá 3 convidados na tribuna livre. São eles Vanessa Segala, coordenadora da Associação Viva Parkinson, que vai apresentar os trabalhos realizados pela entidade e os resultados das ações desenvolvidas durante o Abril da Tulipa Vermelha, mês de conscientização da doença de Parkinson. Já Tássia Bruna Carvalho, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, vai falar sobre políticas públicas relacionadas à promoção de melhoria nas condições de vida das mulheres. Além de Débora Pontes Esteves, secretária setorial de mulheres do PT de Balneário Camboriú, que vai fazer a leitura de uma carta em alusão à luta das mulheres por direitos em ação conjunta com outras entidades da região da ANFRE, Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí. Vale reforçar que a Tribuna Livre é o espaço destinado a cidadãos e entidades para discorrerem sobre temas de interesse do município. E este espaço aqui na Casa do Povo é livre em todas as primeiras sessões de cada mês. E se tratando da pauta da sessão de hoje à noite, será composta por 4 projetos, um pedido de informações, 5 moções e 40 indicações. Sobre os projetos estão a proposta de lei da Prefeitura, que vai estar em primeira discussão e autoriza o Poder Executivo Municipal a indenizar a área de terra em favor de Caxambu Limitada, destinada ao Plano de Mobilidade Urbana, prolongamento da Avenida Martin Luther. E o projeto do vereador Omar Tomali do Podemos, que vai estar em votação e altera o artigo da lei municipal que trata da limpeza dos imóveis, o fechamento de terrenos não edificados e a construção de passeios no município. Também o projeto de lei do vereador Eduardo Zanata, do PT, que vai estar em votação e declara patrimônio cultural e material do município de Balneário Camboriú a cultura hip-hop em todas as suas formas de manifestação artística. E, por fim, em votação, o projeto de lei da Prefeitura que autoriza o chefe do Executivo Municipal a firmar contrato de concessão de uso do Estádio Municipal Eduardo Zeferino. A sessão está marcada para logo mais às 18h30 e pode ser acompanhada no plenário vereador Walter Eilers. A transmissão ao vivo aqui acontece pela Rádio Câmara, no 101,5 FM e em nossos canais digitais na internet, pelo Facebook, YouTube e também pelo site do Legislativo. Todos os caminhos para as nossas redes sociais você encontra no site do Legislativo. É só acessar balneariocamboriú.sc.leg.br. E atenção você que pretende ser candidato nas eleições deste ano. Tem a sugestão de um curso bem interessante para você que tem essa pretensão e que vai acontecer aqui na Câmara de Vereadores neste final de semana. É o Summit Eleições, workshop da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ALESC. O evento está marcado para o próximo sábado, dia 11 de maio, às 8h30 da manhã, às 12 horas, ao meio-dia, aqui na Câmara de Vereadores. E as inscrições gratuitas seguem abertas. É só acessar o site da Câmara e clicar no banner do evento que você vai direto para o cadastro de inscrição. Este curso conta com o apoio da Escola do Legislativo de Balneário Camboriú, Félix Eugênio Reichert. O evento vai tratar de assuntos como comunicação política e gestão de crise, arrecadação, gastos e prestação de contas eleitorais, aspectos jurídicos da campanha, da pré-campanha e da campanha. Além da Escola do Legislativo de Balneário Camboriú, são instituições parceiras da iniciativa o Centro de Inovação Eleitoral, Político e Governamental, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e a União de Vereadores de Santa Catarina, sendo que a Escola do Legislativo da ALESC é a responsável pela certificação. Utilidade pública. A Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú, EMASA, comunica que os serviços de manutenção da rede, que inclusive começaram hoje, continuam nesta quarta-feira, dia 8. Por isso, moradores e comerciantes das ruas 500, 600, 620, 700 e 902, todas essas ruas citadas, fazem esquina com a 4ª Avenida e na rua 2550, esquina com a 3ª Avenida também. Provavelmente, essas vias serão afetadas pela falta de água durante o dia, período em que os serviços estão sendo realizados. Vale reforçar aqui que o trânsito nas ruas onde estão sendo feitas essas interligações vai ficar em meia pista.
Vamos falar agora de solidariedade em prol às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. A Corrente do Bem, que se formou em diversas regiões do país, mobilizando várias instituições e entidades, continua e também mobilizou diversas frentes institucionais aqui em Balneário Camboriú para ajudar o povo gaúcho, vítimas dessa calamidade ocasionada pelas enchentes. E tem ainda um recado aqui, né, Drica, para morador aqui de Balneário Camboriú, como é que ele faz para entregar a doação? É feita direto na Casa da Família, que fica na Rua 3000, no número 876. Lembrando que a Casa da Família funciona todos os dias, das 7 da manhã até as 10 da noite. Os itens de maior necessidade neste momento para atender as famílias são travesseiros, colchões, cobertores, principalmente água mineral, alimentos não perecíveis, rações para cães e gatos e produtos de limpeza e higiene pessoal. A campanha, que está sendo encabeçada pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social de Balneário Camboriú desde a semana passada, já enviou 7 carretas com mais de 160 toneladas de doações para as cidades de Gravataí e Canoas, no Rio Grande do Sul. Além dos donativos, a Prefeitura de Balneário Camboriú também tem ajudado de forma remota as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul. Que foi criado temporariamente o programa Abraço ao Rio Grande do Sul, com atendimento remoto de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas e assistentes sociais. Esses atendimentos são realizados com auxílio de funcionários e voluntários que oferecem suporte emocional e acionam a rede de apoio do programa na Rua 300, número 876. E agora vamos saber o que a Defesa Civil de Balneário Camboriú está fazendo para auxiliar o estado do Rio Grande do Sul, duramente castigado pelas inundações, né? O diretor municipal da Defesa Civil, Fabrício Melo, descreve todas essas ações em prol do nosso estado vizinho. A Defesa Civil de Balneário Camboriú está auxiliando na logística, nos contatos, fazendo essa ponte com o governo do estado, com o governo do Rio Grande do Sul, quando há necessidade de levantar informações oficiais, orientações, auxílio no transporte, algumas situações que são necessárias, então a Defesa Civil é acionada, por exemplo, nas doações, contatos, algumas situações que próprios caminhões que foram solicitados, então a gente auxilia em toda essa cadeia. Por exemplo, a pessoa tem uma doação para entregar. A gente pode, por exemplo, auxiliar onde vai ser entregue, quem vai receber. A gente auxilia nesse contato também, através da presidência da ANF, do Colegiado de Defesa Civil. Nós estamos também montando uma comitiva técnica para dar apoio lá no local, com planos de trabalho, lançamentos no Sistema Nacional, levando engenheiros, enviando agentes de defesa civil do próprio departamento para prestar esse apoio também. Então, toda essa parte, a Defesa Civil aqui de Balneário Camboriú está auxiliando nesse processo. Olha, sobre esse fenômeno das cheias no Rio Grande do Sul, daqui a pouquinho na entrevista do dia, nós vamos comentar sobre isso com o oceanógrafo e geógrafo Marcos Poletti, que coordena um projeto muito interessante aqui na região, um mapa interativo que simula como cidades litorâneas de Santa Catarina, inclusive Balneário Camboriú, podem sofrer com o avanço do mar em consequência do aquecimento global. Fique com a gente que a entrevista está imperdível. Daqui a pouquinho. Saúde. SAMU registra em Santa Catarina aumento superior a 380% em ligações devido à dengue no primeiro trimestre deste ano. Em Balneário Camboriú, 3 pessoas já morreram em decorrência da doença. Quem tem as informações sobre o assunto é a Mari Junks. Com o aumento no número de casos de dengue em Santa Catarina, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, tem registrado um crescimento de 383% em ligações para o 192, relacionadas aos casos da doença no primeiro trimestre deste ano. Nesse período, as 8 centrais de regulação de urgência receberam 1.864 chamadas. Em contrapartida, foram registradas 386 ligações no mesmo período do ano passado. As regiões que mais apresentaram aumento foram a norte, como em Joinville, e no litoral, em Balneário Camboriú, com 214 ligações. Segundo o SAMU, o papel da entidade nos possíveis casos de dengue é fornecer atendimento de emergência no local ou, se necessário, encaminhar o paciente para um hospital adequado para tratamento especializado. Já na Central de Regulação de Urgência,
onde chegam as ligações do 192, os médicos reguladores identificam os possíveis casos e direcionam os atendimentos de acordo com os sintomas, como explica o médico Nicolas Klein. Se a gente identifica durante um atendimento na ligação de que ele possui algum critério de instabilidade ou de maior gravidade, a gente encaminha a ambulância básica ou avançada. Depois de ser feito o atendimento primário, a gente encaminha eles para os setores onde eles estão classificados, que casos de baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade, de acordo com a gravidade do quadro. Em muitos casos, o SAMU também realiza transporte de pacientes entre unidades de saúde, garantindo que eles recebam o cuidado necessário o mais rápido possível. Em Balneário Camboriú, até agora já foram registradas 3 mortes por dengue. A cidade também registra quase 10 mil casos da doença. Dos positivos, mais de 4 mil foram contraídos na própria cidade. E para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, a recomendação é fazer com frequência a limpeza de quintais e residências. Da Rádio e TV Câmara de Balneário Camboriú, Mari Junks. Só lembrando que em Balneário Camboriú, os atendimentos aos casos de dengue estão sendo realizados no Centro de Referência Municipal, que fica no antigo pronto-socorro do Hospital Ruth Cardoso. Ou, se preferir, procure uma unidade de saúde mais próxima de sua residência. Agora são 6h17. Entrevista. A comoção com o povo gaúcho tomou conta dos noticiários nos últimos dias. E diante desse desastre climático, a pergunta que não quer calar é: o que está acontecendo com o planeta? A resposta a gente já sabe: aquecimento global. O caos que as chuvas trouxeram se agravou com o relevo e a bacia hidrográfica do Rio Grande do Sul, que, segundo os especialistas, dificultam ainda mais o escoamento das águas. Para entender esse fenômeno das cheias do estado vizinho e também falar de um projeto que prevê inundações nas próximas décadas, é que estamos recebendo aqui no estúdio o oceanógrafo e geógrafo, professor do curso de oceanografia da Univale, Marcos Poletti. Bem-vindo. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Qual que é a explicação, do seu ponto de vista, professor, para este atual cenário do nosso estado vizinho? Além das fortes chuvas, o que de fato está acontecendo nessas cidades afetadas? Por que as águas ainda não baixaram? Então, eu tive a oportunidade de fazer uma análise, né, e eu vejo vários fatores, né, que devem ser assim considerados nesse aspecto do que aconteceu durante esse período. Primeiro foram as condições meteorológicas, né? Nós temos um centro de alta pressão que está bem no centro do Brasil. E as frentes frias que chegam durante esse período, geralmente, né, passam pelo sul, elas estacionaram exatamente nessa região do Rio Grande do Sul. Isso também, né, se deve, nós estamos bem no final do El Niño também, então, e durante o ano passado, o El Niño, que foi o terceiro, né, El Niño mais forte que nós tivemos aí nas últimas décadas, ele elevou em muito a temperatura da água do mar. Então, logicamente, isso levou a uma evaporação muito grande, né, dessa água, facilitando ainda mais, né, o processo de chuvas, né, que chegaram exatamente dentro dessa região e de uma forma cada vez mais volumosa. Então, esse é um fator. O outro tem a ver com a própria conformação das bacias hidrográficas, né? Nós temos naquela região, na realidade, é um conjunto de grandes bacias hidrográficas formado pelos rios Taquari, Gravataí, Sinos, Caí e o Jacuí, que eles se unem, né? Dentro de na forma de um delta, chamado Delta do Jacuí, onde toda essa água ela vai diretamente para o Lago Guaíba, e do Lago Guaíba essa água ela vai depois para a Laguna dos Patos, né? Então, o que aconteceu foi que a quantidade de água que caiu foi absolutamente impressionante. Para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul, durante o ano, chove cerca de 1.500 milímetros, é a média anual, né? Só durante essas 2 semanas, a cidade, por exemplo, de Fontoura Xavier,
recebeu 850 milímetros de água. É muita coisa. Santa Maria recebeu como se fosse uma caixa d'água, né? 530 milímetros de água caiu em Santa Maria, né? O que representa praticamente uma caixa d'água, né? Em cada metro quadrado do município. Então, vocês imaginem isso em toda essa bacia hidrográfica, um fenômeno, né, que nós chamamos de um evento climático extremo, né? Realmente foi algo impressionante e provavelmente, né, um dos maiores eventos extremos em termos de área de abrangência em toda a história do Brasil. Não se reconhece nada como o que aconteceu agora. A gente está vivendo realmente um momento único em que nós temos que entender o que está acontecendo e isso é muito sério, porque exatamente o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, existem grandes chances de acontecerem em outras regiões, visto que as mudanças climáticas, né, elas se caracterizam exatamente pela temporalidade, ou seja, cada vez mais nós vamos ver de uma forma mais frequente, né, situações de risco como essa. Sem dúvida. Bom, todos temos, enquanto humanidade, temos uma parcela de culpa nesse fenômeno do aquecimento global, não é mesmo, professor? Sim, e a gente chama a atenção aqui para essa questão da conscientização. Agora, eu queria fazer um recorte aqui, falando do mapa interativo que prevê em cidades litorâneas aqui de Santa Catarina inundações por meio do avanço do mar. Este projeto, que é de resiliência dos municípios costeiros de frontes com o mar no setor centro-norte do estado. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona este projeto de uma maneira muito assim resumida, professor. Isso, nós temos esse é um projeto americano de uma organização não governamental chamada Climate Center, e onde eles fizeram um mapeamento de todas as áreas planícies, né, fluviais que nós temos em todo o planeta. E certamente nessa região em que a gente vive, nós vivemos não só em áreas de planícies fluviais, como é o caso da planície do Rio Itajaí, mas também planícies marinhas, como é o caso de Balneário Camboriú, né? A gente está dentro de uma grande planície marinha, o Rio Camboriú, inclusive, né? E essas áreas, são áreas muito vulneráveis, porque são áreas muito baixas e foram formadas há muito pouco tempo. Para vocês terem uma ideia, há cerca de 3.500 anos atrás, o mar ele estava 2 metros acima do atual, né? Então, o que ocorreu, né, é que o mar baixou, né, há cerca de 2.500 anos, chegando no nível atual, e essas áreas, elas são áreas em que o lençol freático é muito alto, né? Então, quando chove, rapidamente, né, essas áreas elas chegam a ter problemas de enchentes, em alguns casos, né, inundações e até alagamentos, como a gente vê frequentemente aqui, até em Balneário Camboriú, quando cai uma chuva mais intensa, né? Agora, existem previsões para menos de uma década, inclusive, da nossa região sofrer inundações com esse avanço do mar. Então, o que nós temos hoje, claro, né, é que à medida que nós estamos utilizando cada vez mais combustíveis fósseis, estamos desmatando cada vez mais, né, certamente nós vamos ter os problemas, eles vão se acelerar. Para vocês terem uma ideia, o dióxido de carbono, né, que sai dos carros, indústrias, ele fica 1000 anos dentro do planeta, né? Então, ele fica um tempo muito grande. O metano, né, que é um outro elemento responsável pelo aquecimento global, ele fica cerca de 120 anos na atmosfera. Então, todos esses gases, eles vão contribuindo para o aquecimento do planeta. Então, realmente, o que nós vamos ter nas próximas décadas, né, são tragédias como essas, infelizmente, cada vez mais frequentes em vários lugares do planeta. Agora, de que forma, professor, de uma maneira bem prática, o projeto esse mapa interativo pode ajudar as autoridades competentes para evacuar uma área que possa sofrer uma inundação? Eu diria que a gente tem que entender que o que está acontecendo, né, tem responsabilidades, né, principalmente de tomadores de decisões que não fizeram o trabalho que deveria, principalmente em legislar, né, por uma legislação ambiental que realmente pudesse impedir que essas questões pudessem ter acontecido.
Então, nós tivemos nos últimos anos, um afrouxamento muito grande da legislação ambiental, com grande desmatamento, né? E que levou exatamente a problemas como esse. E uma das questões que a gente coloca como seria, por exemplo, os municípios se precaverem por bons planos diretores, né? Vocês veem que muitas vezes a gente tem planos diretores que demoram 10 anos para serem elaborados, porque muitas vezes você tem muitos interesses, né, de especuladores, principalmente imobiliários, no uso e ocupação da terra. E ao invés da gente tentar compatibilizar o desenvolvimento, né, logicamente que é necessário, mas também com a proteção ambiental. Então, nós temos que buscar, né, mais do que nunca, fazer com que, por exemplo, nessas próximas eleições, tomar muito cuidado principalmente, né, vereadores e prefeitos, que tem que exatamente ter nos seus planos de governo a proteção ambiental. Isso é uma questão fundamental, porque nós estamos lidando com algo muito sério e que, infelizmente, o ser humano não tem controle. Agora, professor, para a gente encerrar nosso bate-papo de hoje, que infelizmente a gente não tem muito mais tempo, né? A gente até gostaria de ter, né, seu Aderbal, mas não temos. Como é que faz, para quem está curioso sobre esse assunto, como é que faz para conhecer o mapa interativo? Então, existe um site que vocês podem entrar, do mapa interativo, Climate Center, em português Climate Center. É um mapa interativo que todos podem entrar ali, e ali tem as projeções, inclusive, de elevação do nível do mar até o ano 2100, onde se pode, por meio desse mapa, analisar as áreas, né, e que podem ser inundadas no planeta até os próximos 80 anos. Né? Então, é um instrumento, uma ferramenta bem importante para que os tomadores de decisões e a própria sociedade se conscientize, professores também. Esse é um instrumento muito interessante para os professores utilizarem em sala de aula, para que possam exatamente fazer as futuras gerações, né, os alunos de hoje, que vão ser tomadores de decisões amanhã, entenderem a importância do que está acontecendo no planeta e a gente tomar decisões mais sábias, né, nas tomadas de decisões. Muito obrigada, professor, pela sua participação hoje no Câmara Informa, segunda edição. E já fica o convite aqui feito para que o senhor retorne numa próxima oportunidade para a gente continuar falando mais sobre esse assunto. Obrigada. Obrigado. Cultura. Oficinas de percussão destinadas a pessoas com deficiência ocorrem em Balneário Camboriú neste mês. As atividades que são de graça também são oferecidas à comunidade em geral. A Mari Junques traz os detalhes. O projeto, que vai oferecer de graça oficinas de percussão para pessoas com alguma deficiência, é uma iniciativa do músico e educador musical Luciano Candemil. E nesta edição, em Balneário Camboriú, o projeto tem caráter inclusivo. Mas vale destacar que metade das atividades também serão oferecidas para a comunidade em geral. Vão ser 4 oficinas, divididas em 2 módulos cada uma, seguidas por rodas de conversa sobre as particularidades dos ritmos trabalhados e sua relevância na cultura musical brasileira. As práticas vão ser realizadas na sede da APAI nos dias 16, 17, 23 e 24 de maio, nos períodos manhã e tarde, como explica o músico Luciano Candemil. Além da importância de estar compartilhando saberes práticos e teóricos, experiências estéticas, artísticas, sobre vários ritmos afro-brasileiros, o que vem acontecendo em várias cidades do estado, aqui em Balneário Camboriú, a principal importância, o grande destaque, é que a gente vai estar criando e fomentando um ambiente de inclusão. E para que isso aconteça, as oficinas vão ser realizadas dentro da APAI de Balneário Camboriú, em horário letivo, e 50% das vagas são reservadas para os alunos da escola. Segundo o músico, qualquer pessoa, independente de gênero, com idade a partir dos 18 anos, pode participar do projeto. Não é necessário ter qualquer conhecimento prévio sobre os ritmos, nem possuir os instrumentos que serão disponibilizados durante as aulas. Luciano Candemil reforça ainda que o contato com a música transforma vidas. Aprender um instrumento musical
é uma das poucas atividades que a gente tem onde a gente simultaneamente trabalha com razão e emoção, ou seja, trabalhando com os dois lados do cérebro. Mas muito mais do que isso, há outras dimensões, há outras perspectivas que a gente pode extrair desse momento musical, dessa prática musical, que são as questões sociais, antropológica, que envolve autoestima, participação no grupo social, enfim, são várias dimensões que a gente pode abordar numa mesma atividade musical. Da Rádio e TV Câmara de Balneário Camboriú, Mari Junks. Tempo e temperatura. Nessa quarta-feira, 8 de maio, o sol brilha com temperaturas altas, mínima 21, máxima 29 graus. E na quinta-feira, o sol entre muitas nuvens, tempo encoberto com chuva a partir do período da tarde, mínima 22, máxima 31. Muito boa noite, fique agora com a transmissão da sessão ordinária do Legislativo de Balneário Camboriú. Boa noite. Você acompanhou o Câmara Informa. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.